Todos bem-vindos ao Lar de Francisco. Todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma proposta diferente, a palestra do nosso amigo Josué. Uma palestra estudo, né, Josué? As faces da cura. Para vocês que estão aqui em casa, para as pessoas que estão na internet também acompanhando pela parte do Lar de Francisco, pela Amorosidade também. Está sendo transmitida. A palestra é aberta a perguntas também, né, Joé? Tanto do pessoal que estiver presente, que estiver online, bem-vindos a perguntar. O tema da palestra é as faces da cura. Isso. O subtítulo é A Doença sob o Prisma de Deus. Vou deixar o José falar. Muito obrigado a vocês. José, é uma alegria de ter aqui conosco, tá? É uma orgulho enorme nessa. Tá? Muito obrigado. Um bom estudo a todos nós. Então, pessoal, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração, que é uma oração que a gente tem muito carinho, que é a oração que o Espírito da Verdade transmitiu a Allan Kardec quando da composição do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vai dizer assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da Verdade. É bom? Então, a gente vai começar a nossa conversa dizendo o seguinte: todo aquele que quiser se manifestar, perguntar, durante o que a gente estiver expondo, e depois também, é muito bem-vindo. Isso aqui não é uma doutrinação, não é um monólogo, é um diálogo, é uma proposta dialética, onde a gente consegue trocar. Entendeu? Então a gente troca ideias, a gente troca intenções, intuições, percepções. Entendeu? Então, e por que eu pedi para o Michael o Livro dos Espíritos? Porque a primeira pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade, ela diz o seguinte, ele pergunta de maneira muito simples: o que é Deus? E o Espírito da Verdade vai responder que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A partir dessa resposta, todas as outras 1000 e tantas respostas não podem ir contra essa primeira. Ela tem de balizar todo o trabalho feito pela codificação espírita, através de Allan Kardec, porque se ela for contra essa primeira resposta, que é a primeira frase do trabalho dele, todo o trabalho fica disforme. Então, primeiro a gente pode dizer, bom, o que é a doença? Né? Doença é algo que é manifesto, que tem como causa a própria divindade, o próprio Deus. Se assim sendo, a gente vai começar a entender como Deus enxerga essa doença e o que Deus talvez esteja querendo dizer para a gente quando a gente fica doente. Quando acontece isso com todos nós. Né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: como relacionar as doenças com a emanação de Deus? Como é que eu posso relacionar a doença com Deus? Como que eu posso fazer isso? Se Ele é a causa primária de todas as coisas, tudo provém dEle, tudo é Ele realizando e fazendo, a doença também o é. Então, como é que a gente pode relacionar a doença a Deus? E o entendimento que nos é passado é: dentro do amor sublime de Deus, a doença é um mal apenas porque você não quer ficar doente. Porém, a doença
é o amor de Deus em ação. Olha que interessante, né? Vem um cara lá de outra cidade que falar com vocês, num local que se trabalha a cura de maneira muito profunda, dizer que doença é o amor de Deus em ação. Não é coisa meio fora da casinha, não? Não parece ser loucura, porque a gente passa desde muito pequeno, todo mundo dizendo, bom, pelo menos a gente está saudável, né? Se tem saúde, já está bom. Não é por aí? A gente nunca parou mesmo para refletir o que Deus está sussurrando no nosso ouvido, o que a espiritualidade está dizendo para a gente quando a gente fica doente. Qual que é o objetivo dela? Então, por exemplo, a doença, ela é uma oportunidade para que você medite, para que você possa pensar e repensar a vida. A doença faz com que você analise as suas atitudes sobre o que acontece. Então, o primeiro aspecto que nós vamos trazer é que a doença é uma oportunidade de você parar um pouquinho e pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que realmente é importante na minha vida? Quando Cristo propôs, veja onde vocês estão botando o tesouro de vocês, onde vocês botam o coração de vocês, ele também está dizendo, veja onde vocês estão botando o tempo que vocês ganham. Ao que nós estamos nos dedicando todos os dias da nossa vida. Porque é ali que está o nosso coração. É isso que é importante. É aquilo que você se dedica. É onde você coloca o seu tempo, que isso ninguém pode tomar de você. Né? Ali está o seu tesouro. Então a primeira coisa que a doença pode trazer para você é uma oportunidade de pensar. O que eu estou fazendo na minha vida? Aonde eu estou colocando o meu tesouro? O que é importante para mim de verdade? Essa é a primeira face. A segunda oportunidade, a doença lhe faz analisar como eu estou vivendo a vida. Quais são os valores que eu tenho? O que é importante mesmo? Será mesmo que a nossa vida a gente dorme 5 a 7 horas, aí acorda, sabe? Escova os dentes, toma um café, apronta as coisas, vai trabalhar. Aí passa 12, 14 horas trabalhando, trânsito, vai e vem, né? Volta para casa, ajeita a casa, está morto de cansaço, vai dormir, para poder, no final ou no começo de cada mês, pagar meia dúzia de boletos. Será que é realmente esse o propósito da vida? Será que o nosso Deus é o boleto? É a conta? É o cartão de crédito? Esse é o nosso Deus? Porque é a isso que nós estamos nos dedicando, não? Será que é isso que é importante na nossa vida? Então a doença traz essa possibilidade, né, de dizer, você tem a possibilidade de analisar como você está vivendo. Porque a doença, ela vai lhe parar. A doença ali estagna. Ela te deixa parado, dependente dos outros muitas vezes, onde você não consegue mais por você, né? Para que você possa refletir sobre a vida. Talvez esse é o primeiro e o mais importante aspecto do entendimento de por que todos, de alguma maneira, ficamos doentes. Porque nós vivemos de maneira tão automática tudo, achando que tudo está certo e que é assim mesmo, que a gente não para refletir. Cara, o que eu estou fazendo aqui? O que é importante para mim? Sabe, tem uma entidade que o Marco conhece, que trabalha com a gente, que é o mentor, que ele diz uma coisa mais ou menos assim: quando vocês desencarnarem, vocês vão ser postos de frente para o universo, para Deus, para a espiritualidade. E a pergunta que vai ser feita para todos vocês, indiscriminadamente, é a seguinte: o que você fez da vida que nós te damos? E ele diz que a resposta é o mais absoluto silêncio. Raros são os casos que não é assim. É o mais absoluto silêncio. Por quê? Porque nesse momento a gente realmente reflete e vê: o que eu fiz? O que foi importante para mim? Quais eram os valores que eu
com quais valores eu lidei na minha vida toda que me fizeram chegar até aqui. Ao que eu me dediquei? Né? E nesse mais absoluto silêncio, o que brada alto, segundo o mentor, é a culpa. A culpa, como dizia aquela música que eu acho tão linda dos Titãs, por quê? Porque eu devia ter trabalhado menos, ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Eu devia ter vivido. E não, durante a encarnação, ter passado ela morto. Num automatismo que eu nem sei o que eu estava fazendo. Então a doença é um experimento maravilhoso para a gente ter essa oportunidade de reflexão. Necessário instrumento para essa oportunidade de reflexão que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu. Dentro dessa ótica, pode ser que a doença seja assim, volte para o teu caminho. Pô, claro que sim. Né? Reflita, vale a pena esse caminho que você seguiu? É isso mesmo que você quer? Veja os resultados que você está tendo. Né? Porque entendemos que absolutamente todos têm o livre direito a escolher, têm o seu livre-arbítrio de escolher como vai viver as coisas. Mas também todos, absolutamente todos, até os deuses, são reféns das escolhas que fazem, ou seja, são reféns das consequências das escolhas que fizeram. Todos são reféns. Então, sim, momento de parar e dizer: te liga, bico de luz, é isso mesmo? Olha onde é que te trouxe. É isso que você quer? Não sei. Essa é uma pergunta que cada um tem o total direito e dever de responder para si mesmo só, para mais ninguém. Ninguém tem autoridade sobre ninguém a não ser nós sobre nós mesmos. E nós não temos autoridade sobre quem quer que seja. E o meu próprio espírito pode me dar a doença para mim mesmo espiar? Pode não. Ele é que faz com que aconteça, por quê? Na vida de todos nós vamos chamar isso de pontos de ruptura. Ou seja, as nossas escolhas vão acabar levando a gente numa determinada situação que não dá mais. Acabou. Né? E essas situações elas podem refletir em coisas como câncer, um acidente, né? Ou um trauma bastante grande. Por quê? Para fazer com que a gente pare. É o sinal dizendo: por esse caminho não dá, chega. Chega. Então, sim, exatamente dentro do nosso entendimento, se é o próprio Espírito que escreve a vivência que ele precisa, né? E ela é otorgada por Deus, sim. Ele está dizendo: se as minhas escolhas forem muito para esse lado, bota um conezinho para dizer: aqui não vai mais, fechou o caminho. Tem que voltar. Sim, a doença ela é amplamente usada dessa forma. Mas o Michael comentou do espírito da pessoa durante a própria vida. Na minha essência, o meu espírito fala para mim: olha, Michael. Mas na própria vida, durante a vida. Não dá mais assim. Não dá mas mais. Durante a vida. Durante a vida. Sim. Então se durante a vida o meu espírito, a minha essência, pega e diz: agora quando tu voltar, tu vai passar por isso. Existe. Sim. Então existe não vou dizer briga, né? Mas existe dois entendimentos, né? Existe o entendimento, então, espiritual do André. Sim. E existe as limitações que jogam o André a não conseguir superar algumas coisas. Algumas os conceitos, os preconceitos, os dogmas. Os vícios. Nós vamos entender isso da seguinte maneira: existe você, André, e você mesmo, o espírito que manifesta André. E vamos deixar uma coisa meio clara: André não tem espírito. O espírito é que manifesta André. André é muito menor em relação ao que é o espírito. Sim. Isso a gente tem que trazer sempre muito claro na nossa percepção. Eu vou ser meio chulo, né? Os postes não urinam nos cachorros. É diferente. E a gente, claro, como a gente tem essa percepção daqui para lá, e nós somos todos egocentristas, é natural que a gente puxa a brasa para o nosso assado, mas não é bem por aí. Entendeu? Então, sim, o que acontece é, entendendo, esse cara aqui, o espírito, entendendo que as escolhas que estão acontecendo não estão me levando para os resultados que eu preciso, bom, vamos mudar o caminho.
Sim. E nisso vocês podem ver, por exemplo, subitamente a vida de todo mundo, principalmente quem tem um pouquinho mais de jornada, vê que do nada a vida toda mudou. Veja, mudou de emprego, mudou de relacionamento, mudou de bairro, de casa onde morava, tudo do nada, assim. Sem ter nada programado, quando viu, em pouco tempo, a vida toda se transformou. Isso acontece com todos nós, em alguns pontos da nossa existência. Isso é absolutamente normal. Né? Relacionamentos acabam e começam outros, ou empregos acabam e começam outras oportunidades, situações começam e situações terminam. E nisso toda a nossa vida muda. Nós mudamos as pessoas com quem nós temos amizade, que nós temos contato. Tudo muda. E são esses pontos que estamos dizendo, não, aqui não acabou, isso aqui já acabou, vamos para um outro lado. Né? Então, voltando para o nosso tema, a doença ela te dá a oportunidade de parar. Né? Outra coisa que a doença faz, a doença estanca a sua ganância. Já pararam para pensar nisso? Quem está doente estanca a sua ganância. Né? A doença faz com que você não tome atitudes que no período que se encontra enfermo iria realizar. Ninguém chega lá quando está no hospital com um câncer no pâncreas, né? Entrando para os Estados Unidos, mas eu quero comprar aquele apartamento. Não, vou fazer mais um investimento na bolsa. Ou não, a doença vai estagnar a tua ganância. Por quê? Porque aí você passa a ter coisas que são mais importantes nesse momento. Não é aqui, isso não é importante. Então a doença te dá essa oportunidade de parar, estagnar a sua ganância. Né? E tudo isso está embutido, está dentro da proposta da doença, mas a gente não para pensar que a doença faz com que você pare a sua vida, ela faz com que você mude a sua vida, ela faz com que os seus valores se alterem. E está aí, e acontece com todos nós o tempo todo. O tempo todo. Podem ver. Vamos colocar a ansiedade como uma causa dessas? Claro que sim, e grande causa. Né? A gente vai entender que, de modo geral, todas o que acontece no físico é nada mais do que consequência do que tá no aspecto das emoções. Então a ansiedade, sim. A ansiedade te traz inúmeras situações. Ela vai te levar ao estresse, ela vai te levar ou a ter um problema muito grande de ou se alimentar demais, ou se alimentar de menos, ou começar a ficar agressivo, ou impaciente. Claro, isso tudo de alguma forma vai somatizar no teu organismo. Ou seja, o que nós estamos movimentando de matéria de alguma forma, vai reagir a tudo isso. Né? E vai fazer com que algum sintoma se desenvolva, alguma coisa aconteça. Né? Então a gente tem que ter muito critério, passar a ter muito cuidado, passar a olhar para a gente mesmo, ver como nós estamos vivendo a vida que a gente leva. E, de acordo com as escolhas que estamos fazendo, quais são as consequências que vamos ter. O mentor ele sempre diz isso muito claro. Diz assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só tem um preço a ser pago. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas saibam que tem um preço. Josué, e a minha personalidade também é mudada da mesma forma? Claro que mudar, claro que você muda. Isso é muito simples. Paulo de Tarso vai dizer a mesma coisa. Quando eu era criança, eu gostava de coisas de criança. Hoje eu sou adulto, gosto de coisas de adulto. Então, ou seja, com o passar do tempo, com o avanço das experiências que a gente vai lidando na encarnação, nós vamos mudando os nossos valores. Isso é absolutamente natural. Basta ver. Né? Nós estamos aqui de modo geral com pessoas que já têm uma caminhada um pouco maior. Lembrem como eram os valores. Lembrem que... Vamos começar pelas mulheres aqui. Qual eram os sonhos que tinham quando tinham 15, 16 anos? Como era? A vida se transformou e se realizou exatamente como planejaram? Isso. Vocês são as mesmas de quando tinham 15, 16 anos? Têm os mesmos valores? Continuam querendo as mesmas coisas? Todos nós nessa caminhada vamos nos aprimorando e mudando de alguma forma. Todos nós. Os valores vão mudar. Os nossos valores vão ser outros. Faz parte desse processo. E essa é a maravilha. Já pensou
Se a gente lá com 40, 50, 60 continuasse pensando como quando tinha 15 anos, né? Olha que loucura que ia ser. Viu como essa coisa ela é muito bem esquematizada, essa tal de encarnação. Ela é muito bem esquematizada, né? Talvez com uma inteligência que a gente nem consiga mensurar, né? Então, voltando a falar, a doença, outro aspecto importante, a doença provoca a solidariedade dos outros para consigo. De modo geral, quando a gente adoece, ninguém vem chutar. Então vem dizer, pô, né, as pessoas que se importam, pô, tô aqui, no que eu precisar ajudar, no que eu puder, as pessoas se tornam mais solidárias, elas passam a reparar mais, a dentro do que podem, se importam, realmente tentar colaborar na vida que se tem. Então esse é outro aspecto muito importante, que muitas vezes uma doença consegue unir desafetos até. Né? Irmãos que passaram muito tempo em desafeto, quando um adoece, o outro vem, não, mas eu não, vai que meu irmão morre, eu não vou conseguir coexistir sem ir lá e pedir desculpas. Então esse é outro fato, outra percepção muito importante que a doença proporciona. Porque isso não acontece quando sei lá, fez uma viagem de um cruzeiro de 45 dias e o outro ficou aqui e vai dizer, pô, que sacanagem, me sacaneou, fez isso, aquilo, ainda está lá passeando, jogando o mundo. Aí essa solidariedade não se manifesta. Mas quando a doença se apresenta, é uma oportunidade grande dela poder aflorar dentro da gente. Então olha quanta coisa maravilhosa que Deus, através da doença, proporciona a todos nós. Só que a gente só fica olhando, né, para a dor, para a lamúria e para a vitimização. A gente esquece tudo de maravilhoso que está na nossa frente, está sendo esfregado na nossa cara, porque a gente tem pena da gente mesmo. Então, e nisso, na solidariedade, tem a oportunidade de que os outros tenham mais carinho conosco. E nós podemos nos abrir a esse carinho, porque quando nós estamos num estado de doença, nós estamos menos afoitos a nos defender e abertos a receber. Certo? E todo esse conjunto de situações compõe a doença. Todo esse conjunto já está antevisto por Deus no momento que Ele propõe a doença. Ou seja, todo esse monte de coisa que a gente acabou elencando aqui, Deus, na sua inteligência sublime, como diz o Espírito da Verdade, já sabia. Por isso que Ele te deixou doente. Ele já sabia de tudo que você precisava. Por isso que Ele te deixou doente. Ele já sabia que você precisava ouvir coisas novas e diferentes, começar a frequentar lugares outros, conhecer outras pessoas. Ele já sabia disso, por isso que você ficou doente. É para Ele dar oportunidade, é para Ele engrandecer, não para Ele diminuir. Né? Um pai não busca apequenar seu filho, muito pelo contrário. Um pai quer ser escada para que o filho suba. Essa é a proposta de Deus para todos nós. Ele quer ser a grande escada para que todos subam. Certo? Então, e é neste aspecto que se pode se relacionar-se com a doença. É dessa maneira que você pode se relacionar com a doença. Mas, o ser humano, o espírito que vive a sua humanização, escolhe apenas focar na dor, a degeneração material, a possibilidade de morte. Tudo isso porque dessas situações da dor, da degeneração material e da possibilidade de morte, porque nós temos medo. O mentor vai dizer que o antagonista do amor é o medo. O amor te faz andar, te movimenta. O amor faz com que você busque, alcance, construa, realize. O medo lhe paralisa. O medo é aquilo que faz com que você se recolha, você se feche. O amor te expande, o medo vai te retrair. E toda a doença só é tratada como má, ruim, porque nós temos medo dela. Nós não conseguimos encarar de frente sobre uma outra perspectiva, uma outra ótica, uma outra possibilidade. Pense, muitas vezes, se não fosse a manifestação da doença, quantas pessoas não viriam aqui nesse local? Esse local existe, é concebido nesse momento,
Só para que todos esses que têm essa situação e que têm acesso a chegar até aqui, possam vir. Possam ter um lugar para vir para conhecer pessoas diferentes, ouvir coisas diferentes, ter acesso a outras possibilidades. Que se não ficasse doente, não iriam ter. Conseguem realizar quanta coisa a gente perde por medo na nossa vida? O medo faz com que a gente não escolha o amor. Porque sim, o amor de vez em quando é justamente isso, é fechar o olho e dizer, eu tenho fé, vamos embora. Eu não sei o que vai dar, mas eu me entrego sem condição. Porque não está no meu controle mesmo. Não sou eu que estou controlando a vida. Mas eu me entrego. Por quê? Porque eu tenho fé. Deus é que sabe, não eu. Né? Então, quando você alcança a lucidez de compreender o todo da doença, você se permite ver o amor de Deus nela. Quando você se abre para essa possibilidade. Quando você não tem mais medo, porque de tudo que aquilo que a gente não percebe, aquilo que nós somos ignorantes, a primeira coisa que nós temos é medo. A gente quer distância, porque a gente não conhece. Quando a gente tira esse véu e começa a perceber a coisa na sua grandiosidade, e não só com os antolhos do nosso medo, a gente vê que tem muita oportunidade que a gente não usa, que a gente não se permite. Muita oportunidade. Ali na nossa frente, na nossa cara. Certo? E o que então você chama de doença, nós chamamos de instrumento de Deus para lhe dar uma oportunidade de refletir sobre todos os aspectos da sua vida. Olha só, o que o mundo escolheu chamar de doença, a espiritualidade vai dizer que é um instrumento de Deus para que todos possam refletir sobre todos os aspectos da vida. A dor é didática. É claro que sim, necessária. Nesse processo, ela faz parte do jogo. Se não fosse assim, não teria prudência. Não teria análise, porque não teria consequência. E como despertar esse entendimento, Josué? Ótimo. Primeira coisa, deixando de ter pena de si mesmo. Tirando a vítima que pulsa dentro de nós, dizendo, coitadinho de mim, eu não mereço passar por isso não é justo, isso não é certo. Tem que, literalmente, acabar com essa vítima. Porque essa vítima é a voz do seu medo. Dizendo para você, para, não vai, não fica, não acontece, não vive. Morre vivo e nada te acontece. Se nós ouvíssemos o medo todos os dias, a gente não saía nem da cama. Porque abrir os olhos já passa a ser um risco. E aí você tem uma escolha bem simples. Ou você tem o risco de que seja um dia péssimo, ou você corre o risco de ser o melhor dia de todos. E todos os dias podem ser o melhor dia de todos. Isso é uma escolha. Esse é o arbítrio, esse é o grande presente que Deus dá para todos nós, todos os dias, quando a gente abre os olhos. A possibilidade de escolher. E escolher, o meu dia vai ser tenebroso, eu quero fugir, eu quero me esconder, ou eu vou me proporcionar a viver. E esse proporcionar a viver não é que tudo vai dar certo como a gente quer, não vai. Não tenham essa ilusão. As coisas, nós vamos ter os altos e baixos, as vicissitudes da vida, elas vão acontecer, elas vão se manifestar, mas a gente pode escolher perceber elas como oportunidades, como a voz de Deus recuando, ressonando na nossa vida. Essa é a grande oportunidade que a gente tem nesse momento. É isso que todo o universo diz para todos nós quando a gente acorda, quando abre o olho. Vá viver, aproveite o seu dia, faça o que você pode hoje, viva e viva feliz. E felicidade não tem nada a ver com ter uma vida boa, é viver bem, é diferente. Joga um jogo de liberdade, se permita se libertar e liberte os outros todos de você, porque só quem ama liberta. Todo amor tem que ser baseado sobre a liberdade. Por quê? Porque o outro, quando liberto, só fica porque realmente ama. Acaba a posse,
acaba a paixão, acaba a prisão e o domínio. Só fica e se estabelece quem realmente ama. Quem, podendo estar em qualquer outro lugar, escolhe estar aqui. E aí não tem culpa, não tem pesar, não tem dor, porque livremente escolheu essa situação. E aquele que livremente escolhe também diz para si: eu escolhi e eu estou disposto a pagar o preço por isso. Esse é o preço. Então eu fico, porque eu escolhi isso para mim. Ninguém me obrigou. Que livremente eu estou aqui. Então, dessa forma, a doença nos oportuniza a fé e a resignação. Se você se entrega à doença, você morre, você desiste da vida. No entanto, se você luta com fé, se entregando a Deus, se você abandona o individualismo nessa doença, você recebe uma oportunidade enorme de trabalhar a sua própria fé. Eu tenho um câncer, vamos dar um exemplo, tá? Vamos trazer para a vida, para nós, tá? Descobri que eu estou doente. Ótimo. E eu ajo de uma forma ou com raiva, eu vou brigar, eu vou lutar, esse câncer não vai me vencer e eu detesto e odeio ele. Muito antes, pelo contrário, com esse tipo de sentimento você só está exacerbando o seu individualismo, o seu egoísmo. Primeira coisa, a concepção primeira do câncer é o quê? É uma célula que passou, ela começa com uma célula que passa a trabalhar diferente de todas as outras. Câncer nada mais é do que a manifestação do nosso individualismo através de uma única célula que passa a ser diferente das outras. E nesse seu diferencial ela começa a se multiplicar diferente das outras. E ela não se encaixa no conjunto harmônico de todas as outras. Então todo aquele que experiencia um câncer tem a oportunidade de olhar como está vivendo uma existência a partir do eu. Do que eu quero, do que eu gosto, eu faço, eu aconteço, eu sou melhor. O câncer está dizendo isso. Você passou uma vida toda na base do eu primeiro, do que é importante para mim, e nunca pensou, bom, e o todo? Como é todo o resto? Por que só eu? Né? E essa célula, então, ela tomou o seu exemplo. Então eu também vou trabalhar na base do eu primeiro. E todos nós vamos responder pela consequência disso. Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas todas as literaturas e todos os coaches e todo mundo diz que eu tenho que ganhar primeiro. Como é que funciona isso, José? Ótimo! Aí nós vamos usar o que o Cristo falou. Ame o próximo como você se ama. Então sim, você tem todo o direito e o dever de se amar primeiro, porque se você não se ama, você nunca vai poder amar o próximo. Agora, se amar não quer dizer que você é melhor, que você é superior, que você é a última Coca-Cola gelada do deserto. Não, muito pelo contrário. Se amar, a gente vai entender que é se respeitar. Entender os seus limites. Entender o que me é interessante e o que não me é interessante, o que eu tenho condição e o que eu não tenho. E amar o próximo é entender os limites do próximo. Entender que na pele dele, sobre as condições em que ele chegou até aqui, ele tem todo o direito de fazer as escolhas que faz. Então, a gente se respeita e respeita o outro, porque só assim consegue coexistir em harmonia. E se respeitar a si mesmo também. Claro, por isso que a gente se respeita primeiro, para depois poder respeitar o outro. E nesse se respeitar, não permite com que o outro te domine, mas também você não tem o mínimo direito de dominá-lo. Lembra? Liberdade. E aí só fica quem ama. Só permanece quem ama. Só o amor consegue ficar na liberdade. Mas voltando só um pouquinho do que o Marcos falou, na questão de como eu lidar com aquele câncer, como ele disse ali, no sentido, que porcaria, que merda que é isso, quer dizer, como lidar com, porque ele queira ou não queira, ele está dentro de ti, né? Ótimo, mas... E aí, como é que eu vou me relacionar com ele? Ele é você. Isso. Como é que eu me relaciono com ele no sentido... Ele é a expressão material da sua existência. Para fazer ele diminuir, não crescer. Ótimo. É simples. Primeira coisa que você tem que lidar é busque todas as possibilidades médicas, tudo que você acredita, busque. Tudo é permitido, nada é proibido. Mas comece a lidar com as suas emoções. Comece a olhar primeiro e se perguntar, bom, eu cheguei até esse ponto
e essa situação me aconteceu. Quais foram as escolhas que eu fiz até hoje? Como foi que eu vivi a minha vida? Onde estão os valores, os meus valores, onde foram aplicados? Onde eu botei o meu tempo que me fez chegar nisso? Qual é o recado de Deus para mim aí? Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, bom, eu tenho que enfrentar isso? Tenho. Mas eu tenho todo o direito de enfrentar isso com gentileza e cordialidade. Eu não preciso achar que é algo horrível, que é um crime, que é um castigo. Não. Eu tenho a oportunidade de perceber isso como uma oportunidade. Como um momento onde eu posso olhar para mim, refletir, analisar, trazer as pessoas que me são caras para próximo, aquelas que me têm como caro a elas, que elas venham também. Eu tenho a grande oportunidade de melhorar e implementar uma vida nova e diferente, com outros valores. Né? E quando a gente começa a fazer isso, naturalmente, toda a nossa energia começa a mudar. E com isso eu não estou dizendo que o câncer vai desaparecer ou não vai. Isso é irrelevante. Não é isso que importa. Porque naquele dia todos nós vamos chegar, vai importar só essa resposta. O que você fez com a vida que eu te dei? Essa é a resposta que vai importar. É isso que nós todos vamos ter que responder. É só isso. Então o câncer, ele ficar ou ser curado, isso é irrelevante. Porque de algum jeito, e nós temos que lidar isso de forma madura, com emoções maduras, todos nós vamos encarnar. Ninguém, não vejo ninguém aqui por Porto Alegre com 400, 500 anos, dizendo, não, eu estava aqui quando o Cabral chegou, eu até conversei com ele, estava na primeira missa. Não, todos nós vamos encarnar. De modo geral, os nossos bisavós encarnaram, nossos avós, alguns dos nossos pais, outros já, os nossos irmãos, alguns até nossos filhos. E todos vão. Não tem melhor ou pior nisso. Isso se expressa toda a igualdade de todos os seres em relação a seu Pai. Todos. Não importa como vivemos a vida, como reis ou mendigos, todos nós vamos passar pelo mesmo processo. Não, isso é entender difícil às vezes é difícil de aceitar, né? Porque vamos pensar aqui num caso, nós estamos aqui no Lar de Francisco, que a gente também busca atender as pessoas, a própria espiritualidade, atender as pessoas e tratar as pessoas e resolver o problema físico dela. Embora a gente também trabalhe essa questão emocional, moral, que tu comentaste, que a gente também prega e tenta, né, trabalhar isso com a gente e com as pessoas que também vêm aqui. Mas a gente tem esse objetivo de buscar a saúde da pessoa, né? Então, como tu disse, então é um esforço. Claro que a gente sabe que nem tudo se resolve, né? Que o mais importante é esse entendimento, é essa mudança que tu comentaste. Mas não dá pra gente dizer que as pessoas que a gente atende aqui, a gente também quer que as pessoas se curem. Então um pouco. Perfeito, eu entendo. Sim. Você tem todo o direito, e é louvável que tenha o entendimento de que sim, você está dedicando o seu tempo, você está dedicando o seu amor, e você quer um resultado. Você gostaria de ver, mas você não pode prometer. Porque se prometer, você está sendo leviano, não está no seu poder. Não faz parte mais da sua... Não está no poder do mal, não está nem no poder do espírito que se utiliza do mal. Não está. Aí é uma questão daquele ser com Deus. Mas é que Deus dá a ele vários caminhos para que ele busque isso. Às vezes chegue até um local que transforme a mente dele. Perfeito. E que se cure. Perfeito. E que se cure. Sim, como acontece. Mas não quer dizer que essa seja a regra. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Não é regra. Alguns sim vão. Por quê? Porque dentro da sua caminhada tem esse merecimento de chegar até lá. E de passar por isso. Faz parte da vida. Né? Isso estava no caminho deles. Outros estavam no caminho deles que esse seria o último ato. E também é perfeito assim. Porque senão nós vamos começar a fazer promessas que não podemos cumprir. Nós vamos começar, daqui a pouco, a
vender e barganhar em nome de Deus, coisa que nós não podemos fazer. Tu falou de caminho. Esse caminho é caminho de reencarnação ou é o caminho que, na realidade, a gente também cria dentro da própria existência? Também? É um caminho que já está traçado na própria existência. Mas devido aos fatos causados pela própria existência ou é já causado, já traz de vida passada? Nem todos, né? Das duas formas são possíveis. Nenhuma é exclusiva ou excludente. Pode vir de acordo com as escolhas feitas, como pode ser também que foi dito, olha, vou chegar nos meus, 68 anos e dentro do que eu me propus a realizar, eu tenho que desencarnar porque deu. Né? Hora de assim, a carteira do trabalho assina, carimbou, entrega lá, é isso. Vamos se preparar para uma próxima. Josué, e agora eu sou... Mas Josué, tu tá falando na frente, coisa linda, mas eu trabalho, eu estudo, eu vou no centro de espírito, eu vou na igreja, eu vou no terreiro de Umbanda, eu sei, eu leio, mas que vazio é esse, que doença é essa que existe dentro de mim? Sim. Como que eu curo essa doença, Josué? Se dedicando com amor ao seu próximo. E o próximo que é o primeiro que estiver na sua frente. Esse é o próximo. É aquele que está mais próximo de você. E esse mais próximo pode ser a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu chefe, o seu amigo. Esse é o próximo. Dedicando... Oi? Até o seu trabalho com os colegas. Até o seu trabalho. Claro. O seu vizinho. O seu próximo pode ser aquele que você estava dirigindo e ele te fechou. E você tem todo o direito de dizer, ele deve estar com mais pressa que eu, está tudo bem. Você tem todo o direito de dizer isso. Esse é o seu próximo. É o que não... É porque as pessoas, eu acho, né, que vai ser sempre alguma coisa fantástica na minha vida. A minha vida vai ser baseada em coisas astronômicas. Isso. Não pode ser um cotidiano. Complexo de super-herói, né? Então, ainda mais no momento que a gente vive, tá muito em moda querer que todos sejam super-heróis e que a vida se manifeste como se tivéssemos superpoderes, coisas grandes. Vou dizer, não. O mentor vai dizer que o verdadeiro milagre, os grandes milagres, eles acontecem nas mínimas coisas da vida, quando nós estamos tendo a oportunidade de ser sarcástico, ser rude, grosseiro, violento, escolhemos de estar tudo bem. Não tem problema. Nós fazemos uma escolha emocionalmente madura, tendo tudo dizendo para a gente explodir e ser infantil nas nossas emoções, nós escolhemos um posicionamento maduro. E não. Eu escolho não conflito. Eu não preciso disso. Mas é um tudo bem, tudo bem. É um tudo bem que eu digo que você larga, tá tudo bem. Não, é o que está acontecendo, não dá para mudar. Não é um tudo bem entalado. Aí é o que tem duas coisas também diferentes. Uma é a aceitação. Aceitação é o primeiro estágio. Mas você aceita porque não tem condição de mudar. Então você aceita. E assim o segundo estágio é a compreensão. A compreensão é quando você não aceita mais, você compreende. Bom, é a vida como ela está se manifestando, é o que tem para o momento. Eu não consigo mudar isso mesmo. Está tudo bem. Não vou ficar eu me martirizando, né, por algo que está acontecendo, está além do meu controle, está além das minhas capacidades. Eu largo, solto. Não tem problema. Eu compreendo. Não é para ser agora, não é o momento, eu compreendo. Está tudo bem. Está tudo bem. Entende? Essa é a compreensão. A gente vai chamar isso de lucidez. Né? É abrir os olhos e permitir, né, tirar os antolhos e olhar para o horizonte, olhar para todo esse espaço aberto, para tudo isso que há realmente. Dizer, bom, essa é a vida que tem. Cada um é um ser totalmente diferente de todos os outros, vivendo o seu drama pessoal e eu vivendo o meu também. Né? Cada um com as suas dificuldades, com o que lhe é mais fácil. E está tudo bem. É quando assim a gente continua pensando, que nem aquela... perco a amigo, mas não perco a piada. Quando a gente não se segura. Pode ser. É uma maneira de ver. Mas entenda que nem todos têm o mesmo senso de humor. Isso é muito importante. Porque muitas vezes aquilo que para nós pode ser só uma piada... Ou é com ironia? Para o outro pode ser aquilo que ele não tinha condição de ouvir naquele momento. Né? E aí eu me lembro de Chico Xavier quando ele dizia que eu prefiro que me agridam a ser eu o agressor.
Essa é a escolha. Essa é a escolha madura. Né? Se tem que alguém passar por isso, tudo bem, sou eu, não tem problema, eu vou. Né? Me lembro dos primeiros cristãos em Roma. Né? Quando Nero decreta o circo, né? As suas situações, e começa a perseguir os cristãos e colocá-los no circo para ser alimento das sabiam que morrer todos, né? E se resignaram. Não é o que vai acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Eu me lembro, tem um filme bem interessante que é Paulo de Tarso, não me engano, o último que saiu, e tem um personagem que ele faz, o Lucas, né? Também. Médico. O médico, exato, é o Lucas. E ele diz para as pessoas dentro na prisão junto, né? Eles vão para ele e perguntam: Lucas, e como vai ser e tal? E o Lucas diz: agora é um momento de fé. Vai ser um pequeno momento de dor e acolhida nos céus. Agora é a fé. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E aí os cristãos foram e iam e se entregavam. Nós vamos morrer de qualquer jeito, não tem o que fazer, vamos. Essa é a fé. E esse é o exemplo que cabe para todos nós, porque todos nós, de um jeito ou de outro, vamos passar por esse caminho. A gente tem que aprender a lidar, e no Ocidente isso não se trata, não se fala, porque parece, isso é um dogma, né? É uma coisa que a gente não lida, e deveria começar a lidar nas crianças, que a morte é algo absolutamente natural. Tão natural quanto o parto da nova vida é o óbito. Tão natural. Vai acontecer. Nós temos que começar a lidar isso de maneira madura. Porque ela vai acontecer. Né? É da natureza da existência isso. Então nós temos que bem nos preparar. Tem o pai da filosofia, Sócrates, dizia exatamente isso. Viver nada mais é do que se preparar para bem morrer. Porque a gente não vai fazer mais nada. Em algum momento vai chegar para todos. Então, nós devemos bem nos preparar, ou seja, ter uma vida bem vivida, ter um viver bem, para também morrer bem. O mentor vai dizer que o que vai acontecer quando a gente desencarnar? Todos nós. Aí ele deu um exemplo e disse: é isso aqui, ó. Não, eu não vou desencarnar. Isso, é assim, é um estalar de dedos, você nem percebe. Então você vai desencarnar e você vai chegar lá com o mesmo estado emocional que você estava um instante antes de desencarnar. Então se você nesse estado emocional estiver tranquilo, se você estiver consciente das coisas, se você estiver em paz e feliz, você vai chegar lá tranquilo, consciente, em paz e feliz. Agora, se você estiver numa situação onde tudo é problema, onde você só vive dificuldade, onde todas as questões são conflitantes e problemáticas, é essa a eternidade que você vai criar para você, eternidade entre aspas. Mas vai ser um bom período até que você se desligue disso. Então nós temos de nos preparar para bem morrer. Isso é importante. E a doença, não vou fugir do tema, né? A doença é um dos instrumentos que Deus usa para a gente ter essa percepção, para nos prepararmos para bem morrer. Isso é necessário, é relevante que se fale sobre isso, que vai acontecer. É muito relevante, isso é muito importante. Né? Então, vai chamar para falar aqui de resignação. Eu estou com uma idade avançada, não posso mais fazer o que fazia no apogeu da juventude. As coisas vão mudar. E que bom que mudam. Que bom que a gente tem a possibilidade de ver as coisas por outros prismas, outros ângulos. Que bom que com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai deixando muita picuinha. Quantas coisas que a gente fez quando tinha lá 17, 18, 20, 25, que olha hoje e diz assim: que vergonha, meu Deus do céu, ainda bem que eu não falo para ninguém. Porque se soubesse, tenho tanta vergonha. Desnecessário. Mas só com o embranquecer dos cabelos que a gente vai aprender isso. Naquele momento a gente não sabia. Naquele momento era todo amor que a gente podia dar. Eu tenho um amigo meu aqui que acho que tem 15 anos, embora ele já está se aposentando. Né? Então, é nesse ponto, quando você não compreende a sua velhice e você vê a sua velhice como uma doença, você busca manter-se falsamente jovem, submetendo-se aos mais variados procedimentos para não demonstrar o óbvio. E esse óbvio é que você já tem uma ótima idade, que você já chegou no seu apogeu da sua maturidade.
E que esse é o momento que você tem tudo para dar para todos aqueles que estão vindo. Porque você já trilhou esse caminho, já sabe os dramas, já sabe os conflitos, já sabe o que vai dar. Então você tem todo o direito e a possibilidade de dizer, olha, vocês podem fazer isso. Mas vocês não me enganam, eu sei como é que é e o que vai dar nisso. É fácil. Né? Essa é a ótima idade. É a nossa idade de maturidade. Onde a gente entende que tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem a pena mais. Que não valem. Continuar trazendo dia após dia que não vão dar em nada. Só vão levar a desespero, desengano, desilusão, dor, mágoa, repulsa, ódio, raiva. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Né? E para tentar disfarçar a sua ótima idade, se ridiculariza. Pois busca viver o que não se é. Busca se manter moço quando já está na melhor idade. Isso é outra coisa que falta um pouquinho para nós, aprender a viver bem o nosso momento. Isso é muito importante. A gente não tem que prestar contas para ninguém. Né? Se eu tenho o cabelo branco, se eu não tenho, não tenho, eu tenho que viver bem. É só isso que eu posso fazer por mim mesmo. E isso está, como ela falou, se respeitar. Eu tenho todo o direito de viver bem sem precisar fazer a vontade dos outros. Sem ter que me aparentar como os outros querem, acham ou entendem que é bonitinho. Não preciso. Isso é uma falta de respeito para comigo. Certo? E nisso, quando a gente entra nessa falta de respeito para com a gente mesmo, a gente gera outra doença, que é a não conformidade com a vida, pois quer que a vida seja diferente. A gente está pegando todo o amor que Deus tem para a gente naquele momento e está dizendo para Deus, eu não quero o teu amor. Eu não quero o que você tem para me dar. Eu repudio Deus. Eu repudio a oportunidade que está me vindo. A oportunidade da doença está em ter a possibilidade de perceber pelo prisma de Deus os acontecimentos da vida. A gente tem que se permitir, inclusive ficar doente. Por quê? Querendo ou não, vai acontecer. Vamos fazer um exemplo bem aqui entre nós. Quem aqui nunca ficou doente até hoje? Um que não fiquei. Estou aqui há 20 anos, 30, 40, 50, 60, não fiquei. Alguém pode levantar a mão e dizer, não, eu não fiquei. Isso. Então nós temos aí dois caminhos bem delineados. Ou você acha isso ruim, mal, se vitimiza, começa a ficar depressivo, por que isso acontece comigo? Porque eu? Ou você diz, não, eu tenho que olhar para a minha vida, alguma coisa está acontecendo, eu tenho a oportunidade de me reformular, de me refazer nesse momento. Eu tenho essa oportunidade. Vou aproveitar ela. O cavalo está passando. Monte-o. Siga. Se realize. Certo? E o prisma de Deus é esse. Como a gente falou que a doença, sobre o prisma de Deus, a doença, o amor em ação. Tudo que acontece tem amor em sua essência. E é isso que a gente busca deixar de recado principal aqui hoje. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida nesse momento, agora, o que aconteceu ontem, ou o que está para acontecer amanhã. Absolutamente tudo tem o amor de Deus na sua essência, porque Ele é a causa do que está acontecendo. Permita que Deus troque com você. Permita ouvir, se permita ouvir o que Deus está falando com você naquele momento. Para que você não tenha mais isso como um grande inimigo, mas sim como o seu grande amigo. Abre as portas do seu coração, abre as portas da sua vida, para tudo que a vida tem para te dar. E aprenda a receber bem isso. Certo? Então agora aqui vamos lá, o que vocês quiserem perguntar. A verdadeira alegria é lidar com as frustrações. Saber bem lidar com a vida que se tem. Exatamente. Eu acho assim, eu sempre digo assim, que não importa o tempo que a gente vive, mas como a gente vive o tempo. E eu acho assim, eu queria que a senhora me explicasse assim,
Eu acredito assim que Deus está em cada um de nós. Ou a gente faz o bem, ou a gente... Sabe que nós já discutimos muito isso com o mentor, e ele vai dizer que todos, absolutamente todos os seres, são emanação de uma expressão de Deus. Então todos são deuses. Isso Cristo vai dizer, sois deuses. Quer dizer que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos a expressão de uma manifestação do próprio Deus. Então, o que nos cabe é dentro disso entender, né? Trazer para a gente, baixar a nossa bola, né? Se acalmar e dizer, bom, o que está acontecendo de verdade? Pelo que eu estou passando mesmo? Porque o agora, o que está se manifestando nesse momento, é resultado de situações que vieram, escolhas que foram feitas e que culminaram nisso agora. Para a gente poder bem lidar com isso, a gente tem que entender esse processo que a gente vem arrastando, como se fosse uma corrente e que agora não dá mais para fugir ou negar. Esse é o reflexo. Isso, exatamente. Entender que nós somos reféns das consequências das nossas escolhas. Anteriores. Exato, sempre. Sempre. Né? Buda vai dizer, né? Como é que é a frase que está lá na amorosidade lá? Você é herança de si mesmo. Você é herança de si mesmo, exatamente isso. Você é herança de si mesmo. Né? Então entenda, se você está passando por situações que são difíceis para você, que você não queria estar ali, lembre-se que isso é herança que você está deixando para você mesmo. Você construiu isso para você. São as consequências das escolhas. Isso são a identidade. Isso. É como se fosse as digitais de cada um. E cada um tem um percurso. Sim. E esse percurso pode ser de boa qualidade, depende da pessoa como age. E como ela interpreta também. E os valores com que leva. Isso é o mais importante. Os valores, isso é exato. Né? Por quê? É como Giló. Tem gente que gosta. Eu não. Mas se Giló é bom para você, coma Giló. E você tem todo o direito. Eu é que não gosto. Não tem problema. Então, bom e mal, certo e errado, depende muito do que é bom e mal para cada um. O que a gente não pode é querer colocar sobre o outro o nosso valor, o que é bom pra gente, ou o que é ruim pra gente. Você não sabe. Se a pessoa gosta, gosta. Não tem problema. Josué, eu sei que não tem nada nesse miojo, né? Do dia pra noite. Mas talvez a gente pode aproveitar a pessoa que está em casa, está acompanhando, algum de nós, né? Vai dizer assim, bom, Josué, eu te ouvi, mas pra mim é tudo muito difícil, eu demoro a digerir, a entender tudo isso aí que tá falando pra mim. Ótimo. Josué, tem algum caminho iniciático pra mim iniciar isso, Josué? Sim, caminho. De tudo que tu falou pra mim, aonde eu possa começar, pelo menos olhar pelo cantinho da fechadura? Sim, tem um caminho iniciático, assim. Dentro do meu ponto de percepção, né? A primeira coisa é você pegar e parar de olhar pro chão e pro próprio umbigo, levantar a cabeça e ver que o seu drama é o mesmo drama de todo mundo. Não tem ninguém pior, não tem ninguém melhor. A partir disso, você pode começar a perguntar para si mesmo aonde ou em que situação ou em que contexto eu me sinto bem. Então, vamos entender que tem gente que vai se sentir bem no centro espírita. Se sente bem ali, vá comungar, vá trocar, vá buscar informação. Se você se sente bem num centro universalista, vá para o centro universalista. Se você se sente bem numa igreja, vá para a igreja. Se você se sente bem no seu centro comunitário, cuidando da sua comunidade ali, se coloque a esse serviço, mas o caminho inicial que nós propomos é passe a servir o próximo. Seja da maneira que lhe couber, que você se sente bem. Não tem caminho certo, cada um tem o seu. E ninguém pode tomar o caminho de ninguém. Cada um tem o seu. Esteja onde você se sinta bem. Não tem problema algum. Né? Passe a ter um olhar de servir a vida, servir o próximo, servir o universo. E nisso o universo passa a cuidar de você também. Porque você abandonou o seu umbigo para cuidar de uma coisa muito maior. E aí essa coisa muito maior também vai te pegar. Vai dizer, como você cuida da gente, então nós vamos cuidar de você também.
vai te abraçar porque você o abraçou primeiro. Entender que a máxima do Cristo, quando ele disse, né, o primeiro dos mandamentos é amai o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, aquele que, para você entender se você está amando Deus sobre todas as coisas, é você se sentir amado por Deus com a vida que você tem. Aí você vai estar amando Deus sobre todas as coisas. Enquanto você não se sentir amado por Deus com a vida que você tem, esse amor não se manifesta. Você não está manifestando ele. Então é isso. E para você sentir amado por Deus, passa a servir então a vida que te deu, que você tem. Esse, para mim, dentro do que eu entendo, é o caminho. E eu tenho mais uma pergunta. Quantas foram? Não tem pressa, não. Vamos dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que emagrecer. Eu também. Minha esposa diz todo dia. Agora, e como efetivamente eu trabalhar para isso? Porque uma coisa é eu saber de uma necessidade, no caso de emagrecer, ou de mudar um comportamento em relação a uma pessoa, ou vou dar o exemplo de emagrecer. Uma coisa é a gente saber que tem que fazer, outra coisa é a gente conseguir efetivamente mudar. Porque, vamos dizer assim, eu tenho recaídas todos os dias, vamos dizer assim. Exatamente. Como a gente... Eu sei. Eu preciso da fórmula mágica, eu preciso saber como o café ali a cuca. E eu digo isso de emagrecer, e como tem outras coisas que me incomodam, que eu, como eu digo, perco amigo, mas não perco a piada. Tem um método que o mentor fez um tempo atrás, que eu vejo que realmente funciona, e que ele se espelhou no AA. Não sei se alguém conhece esse trabalho. Sobre hoje. É exatamente isso. Né? Então, aquele que tem o vício, que é o ébrio, tem o vício na bebida, e é uma coisa que o toma de todo, ele tem que dizer para si mesmo, é só por hoje. Hoje não. Amanhã não sei, hoje não. Né? E eu vejo que comigo, quando eu consigo, é exatamente isso. É dizer, não, hoje não. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou comer o doce, hoje eu não vou comer a fritura, hoje eu vou escolher o brócolis, mas ela vai me cobrar isso pra caramba. Né? Mas hoje não, é o mesmo método, é o hoje não. Porque você não tem controle sobre o amanhã, o depois, mas o agora você pode dizer. A língua afiada também. Também. É dizer, hoje eu não vou dizer, agora eu não vou dizer isso. Mas é que quando tu cria uma perspectiva de dias, é mais difícil atingir. Isso. Quando tu trabalha o teu aqui e agora, ele fica mais suave. Porque tu só pode trabalhar ele de verdade. Você não consegue trabalhar o amanhã, nem o daqui uma hora. Mas a escolha agora de tomar um refrigerante ou água, essa você tem agora. Sim. É só essa. Então é o agora não. É só essa. E só que isso, né, é um trabalho que é uma luta a cada pensamento que você está travando. Por quê? Porque você está lutando contra uma tendência sua, algo que você nasceu com isso foi construído em você. E não tem como tirar. Isso vai se perpetuar com você até depois da encarnação. É um trabalho que é isso que nós vamos chamar de sacro ofício. A palavra sacrifício vem disso, do sacro ofício, o trabalho sagrado. Sacrificar-se é trabalhar de maneira sagrada. É abrir mão daquilo que eu entendo que não é legal para mim em prol daquilo que eu entendo que pode ser melhor para mim. É sacrificar aquilo que eu gosto em prol daquilo que eu preciso. Sacro ofício. É fácil? Não, não é. Não é. Porque tudo na sua vida, quando você começar a tomar essa atitude, vai te puxar para outro lado. Eu vou dizer por mim. Né? Eu fiz alguns exames aí, tu está pré-diabético. Tem que cortar o açúcar. Aí, durante um tempo eu consegui, mas por quê? Porque eu deixei de passar perto de padaria, deixei de ir para restaurante, estava no ambiente fora de casa, aí consegui largar do açúcar. Mas hoje, todo lugar que eu vou, todo mundo começa, tu não quer um doce, tu não quer isso. Claro que eu quero, muito! Se eu puder comer todo dia, o dia todo. Por quê? Porque essa é a minha má tendência, esse é o meu vício. Esse é o meu vício. E é nesse momento que eu tenho a oportunidade de dizer agora não. É fácil dizer agora não? Não, não é. Todo dia, então, é complicadíssimo. Porque na questão da bebida, já tem uma consciência geral que a bebida, não, chegou, vamos tirar a bebida. Vai visitar tua mãe para ver a primeira coisa que ela bota na mesa. Né? É um bolo, é um doce, é um negócio, é a primeira coisa.
o café. Se você não come, é pior ainda. É um Ainda mais em desfeito. Caxias. Né? Exatamente. Aí um café, né? Aí a Marcela comprou o adoçante. Ela já faz o café com açúcar. E eu adoro o café que ela faz. Né? Então, ou seja, é lutar contra tudo que representa você mesmo. O que é? E não entendo que não tem outro caminho. Então o adoçante não é saudável. Aí o adoçante não é saudável. É pior que isso. Então tome sem adoçante também. É pior ainda. Tome sem adoçante. Tome café sem açúcar e sem adoçante. Pronto. Já uso demerara. É o melhor. Mas nem esse mesmo para usar. Isso aí. Marcela esses dias começou a comprar tâmaras em pó. Aí ela tentou fazer um café de tâmara em pó. Aquilo ali é um negócio assim sofisticado, coisa de gente rica, né? Caríssimo, importado. Nem ela conseguiu tomar aquilo. Acabou dando para minha mãe também não conseguiu usar, jogou fora. Tâmaras em pó. Mas é isso. É o trabalho do agora não, nesse momento não. E isso é uma luta a cada pensamento. É uma luta a cada pensamento. Porque tudo em você vai dizer para você: mas é só dessa vez, é só agora, depois tu faz. É só agora. Eu convivi com uma pessoa, né, durante 6 anos que ela era alcoólatra. Ele passou 12 anos dentro do AA e fazia 27 anos que ele não bebia. E 27 anos depois ele acordava todo dia dizendo para ele: hoje não, só por hoje. Hoje não. Só por hoje não. 27 anos. Porque ele sabia que se ele botasse um copinho desses, voltava tudo igual. E esse cara, ele passou 7 anos da vida dele que ele não lembra. Ele acordava com a garrafa de cachaça já do lado da cama. Antes dele abrir o olho, ele tomava uma garrafa de cachaça e ele começava o dia dele. Só por hoje. É o dia, é a escolha. Escolher que pensamento vai querer. É o sacro ofício, é isso aí. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Escolher entre o bem e o mal. Né? Mas o que é o bem e o mal? Né? O bem é se sacrificar dentro daquilo que eu preciso, e o mal é me entregar dentro daquilo que me destrói. Bem e o mal. Mas o amor de Deus é tão grande que ele lhe dá... Meio termo assim. Não dá para negociar com Deus. Né? Mas o amor dele é tão grande que ainda que você escolha o seu mal sempre, ele continua te acolhendo, dizendo: dessa foi assim, tá tudo bem, vai ter próximo. E vem de novo, não tem problema. Tá tudo bem. Tudo bem dele é tudo bem mesmo. Tá tudo bem. Ele tá tudo bem, não tem problema. No próximo a gente continua. Vem aqui, tá tudo bem. Vamos te recompor, te ajudar, te preparar para uma outra. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque na realidade a gente tem várias coisas para controlar, né? Numa encarnação. Né? E às vezes a gente escuta também, resolve algumas, tira umas pedras. Né? Como quem diz, né? Porque às vezes também a gente daqui a pouco está querendo resolver todos. Isso e aí, como é que eu. Impossível. Não tenha essa esperança, não tenha esse anseio, porque isso é impossível. Ninguém vai conseguir se resolver dessa maneira. Não, calma, muita calma. Se respeite. Não, por isso que eu digo. Exato. Se respeite. Também é um pouco de amor. Né? Próprio, claro. Você entendeu o seu limite, a sua limitação? Quer dizer, eu consigo até aqui. Mas se eu forçar, isso vai ser algo tão penoso e tão doloroso para mim que não dá. Então até aqui eu vou, até aqui me é possível. Mas se mais do que isso não é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você fez o que você tinha condição. Você fez o que é possível, não o que alguém diz que tem que acontecer. Isso é extraordinário. Isso é impossível. Não dá. Se respeite, se ame e se acolha. Se receba como você é. Né? Não busque ir além daquilo que você realmente tem condição. Entenda. Bom, eu consigo ir até aqui tá. Isso vai ter uma consequência? Receba essa consequência também. Encare. Olha, eu sei que eu continuo comendo doce, eu tenho questão com diabetes, eu vou acabar tendo diabetes, isso vai ter uma consequência. Mas eu fiz o que eu conseguia fazer, até onde eu conseguia chegar, eu fiz. Não era o que dizem que era o melhor? Tá tudo bem, talvez não era mesmo. Não era para ser nesse momento,
Não sei, numa próxima pode ser que tudo mude. Entende? Tirar esse peso, essa responsabilidade que nos agride. Porque é uma agressão à nossa essência. E gera muita frustração. Boa noite. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Eu agradeço. Novamente. É só o Marco chamar que a gente vem. Bem tranquilo, não tem Então, problema. com certeza, vou estar novamente. Muito obrigado. Eu me senti dentro do seu assunto, falando sobre doença, que eu trabalhei quase 42 anos diretamente com doentes. Ai, que bacana. E tenho um sobrinho fazendo tratamento para câncer. E cara, tudo assim, aproveitando cada dia como se fosse o último. Que bom. Fantástico. E a gente também aproxima toda a família nesse momento, né? Isso. Viu como ela gera essa solidariedade e esse reencontro. Essa é a união. Exatamente. Isso é importantíssimo. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer. Boa noite. Boa noite. Aí nessa questão, a gente tá falando de doce e tal. Eu tenho intolerância à lactose. Perfeito. Tá? Então, tem dia que tem aquelas... Porque a lactose tem em tudo, né? Praticamente tudo. Eu sei bem, minha esposa também tem intolerância. Meu filho, tudo tem lactose. Então, tem aquele dia que come algo que tem. Tu sabe o preço que tu vai pagar. Exato. Mas de vez em quando tu faz. Exato. Então, por isso que eu digo assim, ó, só hoje eu vou comer. Isso. Amanhã eu vou comer, tá tudo certo? Sabe que a Marcela, ela tem exatamente isso. Ela diz assim, eu sei que eu tenho uma limitação, então assim, quando eu quero, e quero ter que ser uma coisa muito gostosa, porque eu entendo o preço que eu vou pagar. Tem que ser muito prazeroso. Exatamente. Não, eu sei que eu vou pagar um preço, que eu vou passar mal, que eu vou ficar assim, que eu não vou dormir direito, que amanhã o dia vai ser horrível pra mim. Mas eu estou escolhendo isso consciente. E às vezes a gente fica dias, dependendo da escolha, é dias. Depende do que for, porque nem aquele remédio resolve. Não adianta. Isso, ela tem essa mesma situação. Acontece. Mas é uma escolha, e ela tem que ser consciente. Então eu tenho aquele dia que, tipo, hoje eu vou comer esse dia porque eu gosto, tá tudo certo. Isso. Eu escolhi que eu vou ficar alguns dias Desse jeito. mal, mas tá tudo bem. Vai me dar o prazer agora. É que nem a droga, ela te dá um prazer naquele momento, e quanto tempo tu vai pagar pra tirar ela do corpo? Exato. Né? Então, o que a gente entende é isso. É ter a consciência e não se vitimizar. Mas por que é assim comigo? É porque é. Entenda que você não vai mudar. Então, você não vai mudar o que é. Então, primeiro você vai se aceitar, depois você vai se compreender. Compreender, não é o que eu tenho para agora, estou escolhendo isso mesmo, vai ter uma consequência, está tudo bem, eu estou escolhendo. Está tudo bem, não tem problema. Muito bacana. Quem mais? Mas eu só voltando, mantendo um pouco esse assunto. Mas tem as coisas que realmente te colocam para baixo. Vamos supor, tu recai. Sim. E tu sofre muito com aquilo também. Então assim, então também é um sofrimento, não só tu continuar fazendo, mas o próprio fato de tu recair também te faz sofrer. Então, se te agride tanto também tu tentar e as tuas recaídas, então tu tem que parar também. Porque também tu não está conseguindo levar a coisa no bom grado, assim, no meio tempo. Tem que te propor e tem que ter disciplina. Mas e aí a gente vai entrar naquele entendimento assim, se não vale a pena, se eu não sei lidar, eu tenho que me abster. Eu tenho que me abster. É como o alcoólatra. Eu tive uma pessoa que é muito querida para mim até hoje. Né? E ele diz, eu tenho que me abster, por quê? Porque se eu tomar um pouquinho eu não vou mais saber lidar. Então eu escolho me abster. Isso é uma escolha. Né? E mais, quando isso acontecer, lembre-se também que ainda assim, embora você se culpe, você se frustre, você escolha sofrer, porque a gente escolhe sofrimento, a dor vem, a dor é natural, ela vai acontecer, não tem problema nenhum. Mas o sofrimento é uma escolha. Lembre-se que mesmo assim, Deus, a espiritualidade, o universo vai continuar lhe esperando. Quando você quiser estender a mão, eles vão te puxar. Mas eles não vão te arrastar de lá, não. Eles vão respeitar o seu momento, né, de aprendizado. Porque esse é um momento de aprendizado. Quando você tiver a coragem de sair do seu vitimismo, olhar para cima, vai ver a mão estendida lá. É só você pegar a Cristina, eles te puxam. Te pegando no teu exemplo ali, que tu falou, eu não passava na padaria e tudo. Até a gente ter um resultado satisfatório, que a gente se sente bem, não comendo o que faz mal,
até a gente ter um resultado, a gente tem que evitar estar dentro dessa situação. Ah, tu vai sair para jantar. Quantas vezes eu saio para jantar, vou numa galeteria, eu vou tomar o caldinho da sopa, vou comer a salada, Exato. comer o frango, as outras coisas eu não vou comer. A escolha, essa é a escolha, né? Não vou deixar de ir. Lá em casa a gente tinha uma caixa aquilo ali. de plástico assim, desse tamanho embaixo da pia, ela tá até hoje lá. E essa caixa era cheia de biscoito, chocolate, bala, tudo que eu sempre adorava. Porque quando a gente é criança, então a gente não tem condição de ter tudo que a gente quer. A gente fica adulto, tem condição de adquirir e não pode mais porque faz mal. Né? Não, é assim mesmo. Né? E aí um belo dia a Marcela pegou e ela eliminou aquela caixa toda. Ela agora só tem lá um coador de café, uns negócios assim. Que eu olho todo dia, ver se por acaso tem uma materialização. Não, sim. Se não aparece. Procura ver se acha, né? Materializou um diamante negro. Na verdade, vai materializar, vai ser bastante brócolis. Já que falou que tu gosta tanto. Nossa, eu sou apaixonado. Nossa, é assim. Jesus. Mas é por aí. Então a gente tem que entender que tem coisas que realmente não dá pra mim. Então eu tenho que me afastar, tenho que me abster. Porque é um vício, nós somos viciados. É um vício. A gente tem que encarar isso de frente. É um vício. E se eu entendo que eu sou viciado, né, eu tenho a condição de passar a me abster. Mas enquanto eu não me olhar, e não me olhar como viciado que sou, eu vou dizer, não é outra coisa. Não é outra coisa. É o seu vício. Tem que olhar para isso. E olhar para isso com dignidade. Não se menosprezando. É o que eu sou viciado nisso sim. Então, a partir daí eu tenho condições de trabalhar da maneira que eu conseguir, até onde eu tiver condições de ir, para lidar com isso. Se respeitando. Achar um bom termo. Porque no final, bem no final, a gente tem que levar uma coisa em consideração também. Ninguém vai sair vivo disso aqui, né? A gente tem que levar isso em consideração. Vamos morrer de alguma coisa. Nós vamos morrer de alguma coisa. Então, alguma coisa vai ser. Tem que ir. E levar a vida assim, com um pouquinho de bom humor. Porque ela não é trágica. A gente pode escolher viver uma tragédia. A gente pode escolher também viver uma comédia. É possível. É possível. E nisso cabe assim o que o Cristo falou, orar e vigiar. E esse vigiar é vigiar você mesmo. É vigiar o que você anda pensando, a quais pensamentos você está dando vazão. Você tem que vigiar assim mesmo. O que eu estou escolhendo todo dia para mim? Se eu estou escolhendo, coitadinho de mim, as coisas não dão certo, o mundo é mau, as pessoas são ruins, ou eu estou escolhendo, bom, é a vida que eu tenho, vamos embora, o que dá para fazer dá, o que não dá está resolvido também, e vamos seguir com um sorriso. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano vai passar igual. Você se lamentando ou não? Você se lamentando ou sorrindo? Vai passar igual e mais. Quem tem um pouquinho mais de idade sabe. Passa rápido. Passa muito rápido. Veja bem o que vale a pena. O que mais? O psicológico da gente é bem difícil, porque, tipo assim, eu fumei 30 anos. Eu tenho problema de circulação do joelho para baixo. Aí o médico falou, ou tu para de fumar ou tu amputar as duas pernas, né? E aí eu digo, como é que eu vou parar de fumar? E eu tomava chimarrão, né? Uhum. E aí eu disse, um mês antes, eu disse, dia 10 de setembro eu vou parar de fumar. Mas aí o que eu fazia? Eu fumava um pouquinho, apagava o cigarro e botava no cinzeiro. Daí eu esperava 3, 4 horas, vinha aquela vontade de ir lá fumar um pouquinho naquele mesmo toco. Tá, daí no dia 10 de setembro eu parei de fumar. Mas com a carteira de cigarro dentro da gaveta do balcão. Uhum. Agora já faz 25 anos que eu parei de fumar. E as minhas amigas chegam lá e dizem, tem cigarro dentro na gaveta do balcão. E daí elas fumam. E daí esses dias eu fui olhar assim, né? Passei a mão, era 10 horas da noite, eu olhei, tinha um cigarro dentro da carteira. Sabe o que eu fiz? Eu desci, peguei minha chave, peguei R$10, fui lá na frente da Conceição comprar uma carteira de cigarro. Porque vai que alguém chegue aí e precise fumar Não, um mas cigarro. e aí, tipo assim, ó. Aí quando eu cheguei lá pra comprar o cigarro, eu disse, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu segui um impulso assim, como que eu vou ficar sem cigarro?
Exatamente. Então, tipo assim, tu vai lá em casa, agora já tem mais umas 2 ou 3 que fumou. Cigarro vencido. Mas eu não posso pensar que na minha gaveta do balcão Mas tem cigarro. eu tenho o meu pai ele fuma há 60 E eu não anos. fumo mais chimarrão, e eu não tomo mais chimarrão, porque eu só tomo chimarrão. Lá vem aquela vontade de fumar horrível. Eu tenho meu pai, você estava falando que é interessante, meu pai ele fuma há 60 anos, ele tentou parar um pouquinho, fez 4 pontos acima, aí tentou parar, mas não conseguiu. Né? E tá tudo bem. E é exatamente isso, ele tem um problema, se ele achar que pode ficar sem cigarro. É um dos maiores sofrimentos da vida dele. É horrível. Né? Então ele tem que ter um cigarro em casa, escondido, no carro, no trabalho tem a carteira lá, né? E uma sempre no bolso. Aí tá tranquilo, não, cigarro tem, tá bom. Tá tudo bem, o mundo pode acabar, o cometa pode vir, os dinossauros cheguem, mas o cigarro tá aqui, tá tranquilo. E é isso. Mas é uma angústia tão grande, parece que vai acabar o mundo, entendeu? É só, mas sim, entende que é só o nosso, é só a coisa da nossa cabeça. Isso, é um vício, porque ela deixou de fumar, não tá fumando, mas não tem aquilo lá. Não posso imaginar eu sem cigarro. É isso aí. Aí eu abro a gaveta e o cigarro tá lá, tá tranquilo, entendeu? Ele tá aí, que bom. Esse é esse é um exemplo de um bom meio termo, né? Porque na realidade ela conseguiu ficar sem fumar, mas não nada. Chocolate na gaveta. Tipo assim, eu já caí da cama com esse cabelo curto. Todo dia vai precisar comer chocolate de novo. Não, tipo assim. Ele some, eu não sei. Vai vir pessoa lá em casa que vai levar. Eu acho que o cachorro come. Não, tipo, eu sonho que eu tô fumando, né? Já caí umas 2 vezes na cama, porque eu tava fumando, o cigarro caiu, eu me tapiei e tava muito na beirada. Né? E daí acontece. Se uma pessoa fuma perto de mim, eu fico assim. Eu tinha alguns colegas de trabalho que eles já tinham deixado de fumar também há mais de 35 anos, né? E aí quando a gente tava em um local, ir pro restaurante tá aí o pessoal daí, hoje em dia, né? Quem fuma, aí almoça, né? Sai, dá uma fumada pra rua e volta pro cafezinho. Quer dizer, não tem nada melhor que um café depois do cigarro. Esse meu amigo, a gente estava almoçando, ele olhava assim, saía 2, 3 para fumar, ele saía para ficar perto só para sentir o cheiro e depois voltava e tomava um café. Ele disse, até hoje, 35 anos depois, eu boto a mão do lado quando eu acordo para pegar o cigarro. Até hoje, 35 anos que eu não fumo. Então é um vício. É um vício que a gente tem. Isso a gente tem até memória muscular disso. Até memória muscular. Eu sonho com quindim, brigadeiro. Quando eu tô fazendo dieta firme, eu também sonho. É isso aí. Dieta firme. Sim, quando tá certo. Mas sonhar com comida boa. Tem que querer, né? Tem que querer, né? Na verdade, o sacrifício. É o sacrifício. É difícil, para de fumar, mas não quero. Contar quantos dias. Eu quero fumar. Direito de fumar. Se a pessoa não quer, a gente não tem o mínimo direito de fumar nada. É a vida dela, questão dela com Deus, tá tudo bem. A gente não tem o direito de dizer nada. Tá tudo bem. Bem, gente, o que mais? Acho que é isso, José. Deu para ter uma boa base, né? Da cura, das faces dela, né? E isso, das diferentes percepções. Diferentes percepções dela. Entender que, e a proposta aqui é dizer que a doença não é o problema. Só uma ilustração, dentro da questão de espírita, né? Sim, é bom. Dentro da doutrina é sempre muito claro que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Sim. O reencarnar tem todo um projeto, tem toda uma... né? É um sofrimento muito maior do que desencarnar, porque desencarnar é só um... Sim. Mas a gente expandindo um pouquinho isso, né? Expandindo um pouquinho isso, tem que entender o seguinte. Para cada um que está aqui, mais ou menos, tem 7 querendo a vaga. 7. Então 7 tiveram que abrir mão por você. Faça bom uso do sacrifício que eles fizeram antes por você. 7 abriram mão de algo que também precisam muito para que você estivesse aqui hoje. Nossa, achei legal. Isso. Então faça bom uso do sacrifício de 7. Porque 7 tiveram que dizer, não, a gente abre mão em função dele. Vai. E cada vez deve estar sendo maior a fila, porque as pessoas estão tendo muito menos filho. Acredito que sim, e nisso também a gente vai ver, aí se vai pegar a questão da doutrinação, a gente já vai vendo a questão
entramos no mundo, começamos uma fase de regeneração e um novo órgão, uma nova escola de provas e expiação já está aberta e já tem alguns se direcionando até ali, né, diante daquilo que se harmonizam. E quando a pessoa desencarna, que ela vem e diz não consegue fazer a passagem, Na verdade, não é que ela não consegue, ela desencarnou, só que a gente vai entender que a encarnação ela tem 3 fases bem específicas, né? A primeira fase da encarnação é onde o espírito que vai encarnar se prepara para aquilo, né? Que o Allan Kardec vai chamar de período de erraticidade. Então ele fica se preparando para a encarnação. A segunda fase, ela vai do momento que nós encarnamos, do nosso nascimento até o dia do nosso óbito físico. Essa é a segunda fase da encarnação, onde nós passamos pelas provas, né, e pelas situações que a gente veio passar. E a terceira fase da encarnação vai do momento do nosso desencarne físico até o momento que nós nos desprendemos do personagem, da personalidade, Josué, André, Maico. Essa é a terceira fase. Né? Então é isso que eles estão querendo dizer. Eu não consigo agora, porque ainda se vem como o personagem, como a personalidade. Né? Por quê? Porque ainda traz valores, ainda traz consigo verdades, ainda traz consigo o seu egoísmo, os seus dogmas, os seus preconceitos. Isso lhe deixa preso a isso. Por quê? Porque durante todo o período da encarnação, né, da encarnação física, não se preparou para bem desencarnar. Então ele se mantém preso nesse processo. Até que, por infinitas situações que vá passando, abra mão. Abra mão e entenda que existe algo diferente daquilo que eu acredito, ou do que eu acho, ou daquilo que eu levo como verdade. Vai abrindo mão. Vai abrindo mão de quê? Dessa personalidade. Né? Você não é André. Do novo. Isso, você não é André, você não é Josué, você é outra coisa. Isso aqui é só uma fagulha dentro de uma existência infinita. Dentro do livro, aí, na parte de romance, o livro da Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ele fala ali, né, dos resgates, da dificuldade das pessoas se desprenderem daquilo ali para ir para um novo lugar. Para pontuar, isso acontece com espíritos trabalhadores também. Sim, muito. Fritz, Erickson, eles usam a personalidade deles em prol de um trabalho que eles entendem que é benéfico para eles e para o próximo também. Exatamente. Entendeu? Então, eles usam ainda presos essa personalidade para realizar dessa forma. Outros já podem usar de outras formas. Uma forma de bem aproveitar, já que está nessa fase. Isso, mas entenda que o bem aproveitar, talvez nós aqui também estamos bem aproveitando. Porque o bem aproveitar é se permitir que todo o amor que lhe é possível se manifeste. Isso é bem aproveitar. Né? Lembra, o Cristo disse, cada um segundo suas obras. Né? E nisso não tem aquele que faz muito e que faz pouco, não. Porque o muito e pouco está muito relacionado à condição e capacidade que tem. Não ao que a gente acha e vê que está fazendo. Então é como o óbolo da viúva. Quando todos estavam no templo lá depositando, um dava moedas de ouro, o outro deu lá animais, e veio uma viúva e deu só a menor das moedas. E o Cristo olhou e disse, para os apóstolos dele disse, quem deu mais? Quem é que deu mais aqui? Porque era tudo que ela tinha, ela entregou tudo. Entende? Então não é o que resplandece mais, mas é a entrega total. Ela deu tudo. Não ficou com nada. Todos os outros só estavam colocando o que sobrava. O que mais, gente? Eu sei. É difícil a gente perceber isso, né? Porque nós estamos tão enraizados em preconceitos, achando que isso aqui é a realidade que há e que não tem mais nada, a gente nem para realizar o que a gente está fazendo da vida que tem. Esse foi um grande presente que nós recebemos. A vida que nós temos foi um grande presente. Mas estamos nos dedicando ao quê? Quais são os nossos valores? O que é importante de verdade? O que eu vou dizer para Deus quando Ele perguntar para mim, o que tu fez da vida que eu te dei? Porque Ele não vai querer, Ele já sabe. É você que vai abrir os olhos e dizer, cara... É a tua consciência que vai chegar lá. Exatamente. E como você julgou tudo e todos, como a sua consciência apontou tudo e todos, ela vai lhe apontar também. Da mesma forma.
você vai colher tudo que plantou. Então, se você foi alguém que relevou, tolerou, abriu mão do conflito, entendeu que cada um faz o que pode, né, e que ninguém está certo, ninguém está errado, a coisa só é como é, assim também você vai levar esses valores consigo, porque é só o que se leva. Né? Até onde eu sei, o apartamento continua aqui, o carro aqui, os boletos também. Né? Fica tudo aí. É tudo arrendamento mercantil. Fica tudo aí, não tem problema. O Estado vai tomar conta de qualquer jeito. Não importa o tamanho do trabalho, importa a entrega que o trabalho faz. Isso. Não importa o quanto tu está te entregando. Quanto você está entregando o trabalho. Né? Se tu está entregando só uma coisa que não te faz falta mesmo, é o que sobra, ou se tu está dando tudo que tu tens. Né? Não, estamos falando isso. Ninguém está falando aqui do financeiro, não. Nós estamos falando do que importa, é o que tem dentro. É o que a gente é, o quanto a gente se entrega de verdade para aquilo. O quanto a gente tem condição de respeitar o outro. O quanto a gente tem condição de olhar o outro como um igual. Até aquele que eu não gosto. Principalmente aquele que você não gosta, porque, e o Cristo vai dizer, antes de colocar incensos no altar, sai daí, corre, te reconciliar com o teu inimigo. O teu inimigo é esse que você declara como sendo seu inimigo, aquele que você não gosta. Porque isso que é importante. Deus não quer ser adulado. Não, Deus quer que todos os filhos dele coexistam em harmonia, união, paz e amor. Sai daí correndo. Deus não quer um templo grande. Deus quer corações virtuosos. Tem que trabalhar interno, né, gente? É só, e é o único lugar que tem que ser trabalhado. As casas caem, montanhas desaparecem, mares. E a gente crescem. acha assim, nossa, tô super trabalhada, também tô. Sou super espiritualizado. Aí a gente ouve isso, nossa, não Sou super espiritualizado. E todos nós somos. Aqui a gente está, porque aqui a gente é aprendiz. Sim. Ninguém está em qualquer patamar superior, não. Ninguém. Isso, todos iguais. Exatamente. Todos estamos exatamente iguais. E essa é a maravilha. Essa é a maravilha. Porque não importa como se veste, o carro que chega, a situação que tem. Né? Como eu disse, se é um rei ou um mendigo, não importa. Cada um está passando pelo seu drama. E todos estão sofrendo. Seja sofrendo porque não tem o prato de comida, seja sofrendo porque não tem a gasolina para o avião. Todos sofrem à sua maneira. Todos sofrem. Não ache que tem alguém melhor ou alguém pior. Né? Aliás, segundo Cristo, mais difícil, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então talvez esses ainda passem por uma questão maior, um apego ainda maior. O apego. Sim, por quê? Porque o conforto ele faz com que a gente, né, se reconforte na cadeira e não queira mais sair daí. Não, vai tranquilo. Aquele que está desconfortável, esse vai buscar, esse vai mudar, esse vai transformar a sua realidade. Aquele que está numa situação confortável, ele quer se perpetuar isso. Isso é importante. Uma das coisas que eu considero importante para mim, né, porque eu, enquanto ser humano, a gente sempre tem aquela coisa assim, mas por que fulano não faz melhor isso? Porque, na verdade, uma das coisas que eu venho trabalhando e que já acho que melhorei bastante é aceitar a pessoa dentro daquela condição que ela consegue, ela está dando aquilo melhor. Eu aprendi isso numa terapia, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a minha mãe. Uhum. Ela nunca foi de dar um beijo, de um carinho, de nada, né? E dentro da terapia eu consegui entender, ela não me dava, não é porque ela não gostava de mim, não é porque ela me amava, é porque o que ela conseguia era aquilo ali. Isso. O amor, a maneira dela manifestar o amor dela é assim. Isso, exatamente. E nisso a gente consegue ter um olhar de acolhimento, um olhar de compaixão, né? E de benevolente. A gente entende que, não, mas ele está dando um amor. Não é o amor que eu quero, é o amor que tem para dar. É o que consegue naquele momento. Isso, exato. Porque ninguém tem obrigação, né, de suprir a minha necessidade. Ninguém pode de verdade. Mas a gente é tão sem vergonha que se encontrar quem faça, muda o que quer. De tão sem vergonha que a gente é.
Né? Então ninguém tem essa obrigação, ninguém consegue de verdade. Isso é utopia, coisa da nossa cabeça. A gente fica jogando, quer jogar nas costas do outro aquilo que nós mesmos não estamos fazendo. Né? E isso, então dizer, o amor que tem aí nesse momento é esse. Isso é o amor que tem para ser dado. Todo. E tudo que a gente está conversando aqui, isso é muito importante ficar bem claro, não é em hipótese alguma para falar para o outro. É para trabalhar só sobre si. Nunca para jogar na cara do outro, mas sim para entender, bom, se eu estou me sentindo agredido, se eu estou desconfortável com a situação, é comigo o problema, não é com o outro. Sou eu, não é o outro. Você está agredido, você está ofendido, você está... Quem está se sentindo? Eu não. É você que tem a questão, não é o outro. O outro pode estar só falando. E ele não tem... Por que a gente se sente tanto assim, atingido, magoado? Isso, exatamente. Simples. Justamente por ter expectativa que o outro faça aquilo que você quer do jeito que você quer. Mas ele não sabe o que se passa na tua cabeça. Ele não tem obrigação. Não tem. Não dá. Ele fica esperando que alguém age, mas nem sabe o que ele está pensando, né? Daí ele fica esperando, mas é uma coisa que a pessoa é. E é tão sem vergonha que nem pergunta se ele está fazendo o que o outro quer também. A gente é tão sem vergonha que a gente não pergunta isso. Nunca pergunta. Ele nivela só por ele, né? É claro, egocentrismo, individualismo. Sim. Fazer aí o que é relacionamento, de 100% é 30 de um lado, 50 do outro, 70 do outro, e assim vai são os reveses. Né? Exato. É verdade. Né? É que tipo também, a pessoa não gosta de uma coisa e a outra faz achando que está agradando, e no fim a pessoa não gosta, é a pessoa educada, eu me lembro, e daí não quer dizer que não é, e a pessoa continua achando que está agradando e está agradando mais. Tem um exemplo disso que eu acho bem legal, que é aquele pastor Cláudio Duarte, não sei se vocês já ouviram falar dele. É um pastor evangélico e ele fala muito sobre questão de relacionamento e casamento. Né? E ele disse para mim, numa palestra que ele deu, o seguinte: eu sempre dava presente para minha esposa, né, de aniversário de casamento, Natal, aniversário dela e tal. Putz, os presentes nunca dava certo, ela nunca gostava do que ganhava, ela não... Eu comprava lá roupa, bolsa, sapato, não sei o quê. É um cara que tinha uma certa condição, né? Aí um belo dia estava passando por um problema de casal, né? E foram buscar ajuda de um psicólogo de casal, né? Aí ele expôs isso, né? Aí pela primeira vez, depois de, sei lá, 20 e tantos anos de relacionamento, né? Ele nunca tinha perguntado o que ela queria, ele sempre deu o que ele achava importante. Precisou um intermediário para ele poder entender. Por quê? Porque em momento algum a gente para e reflete e pergunta o que o outro quer. O que é importante? E nisso é aquela parábola do Cristo. Não dê pérolas nas portas. Ele estava dando a pérola dele para alguém que não quer aquela pérola. Ele quer a pérola que para ela é importante. Para ele é importante. Mas para isso, a gente tem que estar aberto a perguntar, a conversar. Uma coisa que eu sempre falo, tipo assim, eu odeio surpresa. Tipo assim, eu tô em casa sozinha, chegar um monte de gente, não, pode ser um jantar, eu odeio. Porque, tipo assim, se eu tenho que fazer uma coisa amanhã, eu me programo. Sabe? Eu me programo assim. Aí eu já digo pra todo mundo, se tu já fizer qualquer coisa, tu me fala, tu não me dá surpresa, tu vai passar vergonha. Eu já digo isso, que vai passar assim. Pode ser qualquer coisa. Eu fico louca, me sobe um negócio assim que eu não sou eu, entendeu? Isso. Mas eu já deixo bem claro pra pessoa. Se quer fazer alguma coisa, não me faça surpresa, porque eu tenho pavor. E aí nós vamos ver que, de modo geral, as grandes questões de relacionamento vão estar numa coisa chamada comunicação. Por quê? Um não pergunta, o outro não fala, aí dois fazendo coisas totalmente opostas e como um cabo de guerra puxando, um puxando. E achando que está agradando. E os dois dizendo, eu estou fazendo tudo por você. Mas tudo que tu quer, não pergunta para mim se é o que eu gostaria. Né? A minha mulher me falou, A minha ficou quietinha. Mas tá ficou quietinha lá, porque lá em casa é o seguinte. Ainda bem que ela falou só Ainda bem que ela não falou, viu, Michael? Tá ouvindo, Michael? Exatamente isso. Mas lá em casa, Michael, é o seguinte, tu tem que adotar uma estratégia diferente, né? Lá em casa é comigo, eu digo sim, senhora. Do jeito que você quiser, como você quiser, da maneira que você quiser.
acabou o problema. Até café adoçado com tâmara. Até café adoçado com tâmara. Tem problema. É assim, mas aí tem que entender que relacionamento transita por o que mantém um relacionamento não é nem o que a gente entende como amor, é a abnegação. Só se mantém um relacionamento por um longo período, né, com pessoas que próximas estão dispostas a abnegar. Abnegar o que querem em prol do relacionamento. Porque muitas vezes, ou seja, pelo menos metade das vezes ou mais, você vai ter que abrir mão do que quer. Porque o que o outro quer é diferente. Então, se você quer se manter no relacionamento, você tem que estar amplamente aberto a abnegar dos seus desejos, dos seus valores, dos seus critérios. Porque não é mais só você. Mas depende do que também, né? Meu ex-marido, eu saía de manhã, tava tudo certinho. Eu chegava em casa, a geladeira tava do outro lado, a cama tava virada pra lá. Ele tinha que mudar todas as coisas dentro de casa. Eu dizia pra ele... Concordo com a senhora. Aí Lá em casa é assim também. Aconteceu isso lá em casa também. E daqui a pouco chegou alguém lá, começou a vender minas coisas, começou a mudar tudo de lugar. Isso não é só lá, a minha também. Não tá mais, eu vendi mais, fiz mais de 20 vendas no Facebook de coisas que eu gostava. Eu falei, espaçosa! Aí diz assim, é igual a minha blusa, foi a tua blusa que foi. Mas é complicado. Então, você vai de casa, tu não tu vai trabalhar, estende a cama, tu olha assim, a tua casa tá maravilhosa. Aí tu chega na cama aqui, a geladeira aqui tá voltando. Eu vou dizer pra senhora, muito cuidado se aparecer alguém lá com um pote de atum e mamão, porque fica. Fica. Chegou lá, segunda vez chegou lá em casa com um pote de atum, um pedaço de mamão, ficou. Se estabeleceu. Ela ficou com medo que não ia ter comida. Tipo, casa de gordo é o que mais tem, não tem problema. É comida. Quando eu namorava, todos os sábados meu marido trazia uma roda de queijo assim e uma caixa de quindim. Todos os sábados eu chegava lá com aquela roda. Até eu me apaixono. Eu tinha assim de queijo, daí eu dava pra minha mãe, pra minhas irmãs, tudo. Daí depois que eu me casei, eu disse, por que tu sempre me dava queijo e quindim? Não, eu não te dava, é que uma senhorinha pra vender todos os sábados na loja, eu tava com pena, eu comprava e trazia pra ti. Eu achava que ele tava me agradando e ele tava comprando também. Comunicação, de novo a questão da comunicação. Mas deixa assim que às vezes é melhor a gente se iludir mesmo, né? Deu certo. Tá bom. Casou, né? Sim, a queijo é quindim. É isso aí. De um belo motivo. Tá, mas ele ajudava alguém. Isso que daí chegava lá todos os sábados com aquele monte. Nisso a gente vai buscar uma coisa que Buda trabalha muito forte, né? Trabalhava e trouxe, né? Que é a interdependência. Como ações que parecem, situações que parecem não ter nada a ver, vão criando uma corrente de acontecimentos e que vão mudando toda a vida. Nessa interdependência das coisas. Cruza, né? É incrível, né? Claro, claro. Isso acontece sempre, até no dia a dia, né? Todos os dias com todos nós, né? Para e pensa. A gente não tem essa capacidade, mas pensa, quanta gente cruza o nosso caminho de um jeito ou de outro que a gente não sabe como acordou, onde dormiu, o que é, qual é a história, e as coisas vão se cruzando. Às vezes você fala por um segundo, ou você tem um contato de 10 horas no mesmo dia. Isso tudo foi, tudo interdependência acontecendo, se manifestando. O que mais, gente? Não deu muito louco. Tem alguma pergunta, Sil, aí? Não, na verdade a Isabel ela só questionou antes se todas as escolhas são no sentimento. Não. As escolhas, o nosso arbítrio, vamos dizer assim, ele está em como nós vamos lidar com as nossas emoções. O nosso arbítrio, ele vai trabalhar, nós temos a possibilidade de trabalhar como bem lidar com as nossas emoções. E de maneira bem simplificada é se nós vamos ter escolhas emocionais maduras ou infantis. Nós vamos trabalhar na base do eu primeiro, ou nós vamos olhar, não, peraí, a coisa é muito maior e não tá sobre o meu jugo, nem sobre o meu comando. Né? O arbítrio, as escolhas vão transitar por isso. Perfeito. Eu vi que tu trouxe os livros. Ah, sim, eu trouxe alguns livros, né? A gente, não sei, quer dizer,
Vamos fazer um sorteio ali, como é que a gente consegue fazer as 3 pessoas? Eu tenho esse livro, eu Conversas Especialistas. Quem assinou pra mim foi o Estrela, foi o mentor que assinou pra mim. Ele deixou uma mensagem pra mim muito bacana, né? Pra mim. Faz muito tempo, né? Fala sobre doutor e filme na batalha, né? Não esmoreça. Não esmoreça. Faz muito tempo, então eu não lembro direito. Legal. Mas é um livro bom pra caramba, pra todo mundo que quiser. Esse livro que a gente fez, quem fez mesmo foi o Lindomar, né? E nós pegamos aí, então eu não lembro quantas perguntas são, mas é bem parecido com o Livro dos Espíritos, onde várias entidades respondem, são são 300, sei lá, quantas perguntas, cara, eu nem me lembro disso aqui. Eu não sei que não estava não. Mas é um monte de pergunta e resposta. E a definição desse livro que eu mais gostei foi o cara que estava fazendo a edição dele, e ele teve que ler, né, para fazer edição, para botar dentro do formato, a BNT e tal. E quando ele terminou, ele veio falar comigo e disse: "Pô, José, sabe uma coisa que eu achei legal? Esse livro que vocês criaram um manual de como ser gente boa." Ele disse: "Isso é um manual de como ser gente boa, cara." Eu adorei. Daí eu li todo e reli, e li com a minha filha e com a minha esposa também. Então o propósito desse livro é justamente esse, né? Tem inúmeras questões, e todas essas questões vão tratar de percepções diferentes das comuns, das usuais que a gente vai tendo na vida, né? Então aqui a gente tem 3, eu vou deixar para o Maicon ver como é que ele quer fazer, se ele quer sortear, como é que ele vai fazer, fica aqui pro... Vou deixar um para casa, que aí fica para quem quiser pegar. Pra quem quiser pegar. Isso. 2 você e 2 a gente vai sortear daí, né? Dizer, Maicon, que a gente está muito feliz de poder estar aqui, muito feliz mesmo, foi muito bacana. Faz parte da história, né? Sabe, é feliz pra caramba, né? A alegria é nossa também. É uma alegria pra caramba, né? Quer dizer que a gente está assim, à disposição. Se ele precisar, se quiser, o que quiser fazer, a gente está à disposição para ajudar em tudo que puder. De todas as maneiras. A gente quer trazer essa parte que a gente conversou no começo, né? Sim. Essa clareza, essas coisas é importantíssimo para mim. Então, a gente pode, até se quiser agendar datas, ou, sei lá, uma vez por mês, podemos vir, a gente está disponível para isso. Realizar esse trabalho. Vamos buscar temas. Se as pessoas quiserem trazer temas para a gente conversar, pode ser interessante, situações, né, que queiram buscar e trabalhar, e vem pessoas que são bem afins dentro dessa proposta. E é isso, cara, é um grande diálogo, né? Onde a gente sempre busca um olhar, uma percepção diferente, né? Onde vai te dar saídas, alternativas ao sofrimento, né? Para que você possa ter uma vida bem vivida, dentro do que pode ser dentro da felicidade, da coexistência, da paz, da harmonia. É isso, gente, é isso. Acho que é bem por aí. Tá bom? Muito obrigado. Servindo no que puder. Bom, vamos concluir aqui.